Olá, o programa Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí conversa hoje com Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis, mais conhecido como Dude, que foi eleito vereador o ano passado aqui por Jacareí e hoje é secretário de Esportes da Prefeitura. Muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Rodrigo, de poder estar aqui participando do Gente em Destaque. Sempre é um prazer muito grande aqui estar com vocês, muito proveitoso e um bom dia a todos. Queria que você começasse falando exatamente do como é que virou esse nome tão comprido, como é que virou Dude? Na verdade, os pais antigamente levavam o nome do homem, né? No caso, a minha mãe, ela insistiu, que eu também levasse, que eu tivesse no meu nome o nome dela. Então ficou Barbosa de Castro da minha mãe, Nelly, e Almeida Reis do meu pai, Idair Almeida Reis. E o meu nome já é composto, então ficou esse nomão aí com 6 nomes. E o Dude veio como? O Dude veio de Carlos Eduardo, acredito. Poderia ser Cadu, Caê, Cacá, Edu, e aí acabou ficando Dude. Você é nascido em Jaborandi, né? Jaborandi? Não, Jacareí. Jacareí? Sou aqui de Jacareí. E como é que foi a sua infância? O que você lembra da sua infância? A minha infância foi ali no Jardim Mesquita, próximo ali ao Vareí. Então o quintal da minha casa era a escola agrícola, ali o Rio Tura embaixo, então tinha um campinho ali no bairro. Então a gente aproveitou bastante ali na época de infância, aquela região ali do Jardim Mesquita, Vareí, Parque Brasil. Eu cresci ali naquela região. E os seus pais faziam o quê? A minha mãe, ela era funcionária pública federal do INSS, ela foi agente do INSS, aí aposentou. Hoje ela é falecida, faz 5 anos que ela faleceu. E o meu pai era industriário, trabalhava na GM, também aposentado. E por muito tempo a minha mãe escreveu no Jornal Diário de Jacareí, como colunista social, e meu pai fazia as fotos do jornal. Ele já era aposentado, e foi isso. Viemos para cá nos anos 70, e eu estou aqui até hoje. Meus pais faleceram. E os seus pais são da onde? Meu pai é de Mogi, das Cruzes, e minha mãe é de Juiz de Fora, Minas Gerais. É uma família grande? A sua, você tem muitos irmãos, não? Não, família pequena. Eu tenho meu irmão, o Paulo Marcelo, são mais novos. Eu tenho a Bianca, também mais nova, e a Roberta. Somos em 4. Total de 8 netos minha mãe teve, Então uma família pequena aqui de Jacareí, família uma parte de Mogi, mas a maioria dos tios já faleceram. E ficam alguns primos. Agora aqui em Jacareí, minha família é pequena, somos nós somente. E no esporte da sua família foi só você, não? Do esporte foi assim, minha mãe, ela era de Juiz de Fora, mas também foi criada no Rio de Janeiro. Então ela foi atleta também, jogava pelo Fluminense voleibol. E o meu pai, por incrível que pareça, por muito tempo aqui na cidade jogava bocha. No Trianon Clube tinha ali a cancha de bocha, e ele era daqueles senhores ali que praticavam a modalidade. E você começa no esporte desde pequeno? Desde pequeno. Eu estudei ali, como eu falei, morava ali no Jardim Mesquita, então eu estudei no Verdinho, e ali tinha os jogos escolares. E aí eu participava de tudo, Era futebol, era voleibol, basquete. E aí eu me interessei pelo basquete e aí segui no Trianon depois para praticar essa modalidade. Desde adolescente já tem esse tamanho todo já? Olha, Rodrigo, eu tive um estirão do crescimento com 14 anos. Eu não era tão alto até os 14 anos, daí eu tive um estirão do crescimento com 14 anos e acabei passando muitos amigos. Você mede quanto hoje? Eu tenho 1,94 m. 1,94 m? E sempre foi no basquete que você falou que foi outros esportes, os jogos lá que tinham, mas foi no basquete que você se encontrou? Foi no basquete que eu me encontrei, em 84, nessa época, 83, 84, que eu busquei essa modalidade, porque um tio meu também do Rio de Janeiro, chamava-se Tude Sobrinho, inclusive ele foi técnico do Fluminense e técnico de basquete da seleção da Arábia Saudita. Nossa. E eu acho que em 82, 83, o Globetrotters veio jogar em São José dos Campos. E aí ele veio, passou uns dias em casa e ali eu comecei a me interessar pelo basquetebol e procurei o Trianon Clube, porque na época as modalidades esportivas, quem desenvolvia as modalidades esportivas naquela época eram os clubes. O Trianon, basquetebol, Elvira era vôlei, futsal e aí por aí vai. E aí eu acabei procurando o Trianon Clube, entrei nas escolinhas para fazer projetos de iniciação esportiva e acabei me apaixonando pela modalidade, pelo esporte. Você lembra quem que eram os professores lá do Trianon? Na época, o Edson Fiorentino, que hoje trabalha na prefeitura, na Secretaria de Saúde, foi meu primeiro
A primeira pessoa que me recebeu, né, o primeiro técnico de basquete, né, professor que começou a me ensinar basquete. E aí ficou por pouco tempo, e logo em seguida o Marcos Lima. Marcos Lima? Isso, Acho que tá até hoje, não? Lá na o Marcos secretaria? Lima, eu acho que ele aposentou da secretaria. E também tivemos o Alberto. O Alberto, ele é aposentado, ele era um policial rodoviário, né, também educador físico, e também ele estava ali naquela época. Então, na época, quando eu comecei, tinha as equipes de basquete de adulto, né, o Biratã, né, ainda estava aqui no Trianon Clube, depois que ele foi embora, enfim. E você chegou a disputar campeonatos pelo Trianon, pelo Jacareí? Sim, várias competições, né, inclusive culminando na fase adulta já em 2006, uma equipe disputando a segunda divisão do basquete, que era a 2, a gente foi vice-campeão paulista. Subimos a equipe para a primeira divisão praticamente com toda a base formada aqui em Jacareí. E você lembra dos seus colegas lá de equipe? Se alguns deles se tornaram profissionais? Vários. Tivemos, por exemplo, o Carlinhos, ele foi técnico da seleção brasileira de basquete, jogou no Minas Tênis, né? Então, vários atletas, né? O Romero também seguiu essa carreira, tinha o Vandercy. Tem vários exemplos aí de pessoas aqui da nossa cidade que jogavam o basquete e foram pro profissional. E nesses anos todos de carreira esportiva, né? Você teve algum jogo seu especial que mais te marcou, particularmente? Particularmente, um jogo que mais me marcou na categoria de base. Olha só, uma situação bem inusitada. A gente jogando as finais, porque as equipes de base do Trianon eram muito fortes, né? De Jacareí. Jogando contra Bauru. Inclusive, Bauru tá na primeira divisão hoje. Eles precisavam ganhar da gente 10 pontos de diferença aqui em Jacareí. E aí, quando faltavam 20 segundos para acabar o jogo, o Trianon Clube, a gente estava ganhando, perdendo o jogo de 2 pontos. Só que assim, eles não teriam tempo para poder buscar esses 10 pontos. Sabe o que eles começaram a fazer? Cesta contra. Aí começaram a fazer cesta contra para tentar empatar o jogo e levar para a prorrogação para poder tentar, naqueles 5 minutos, ganhar o jogo. E aí começaram, e ninguém entendia nada. Foi barato esse jogo. E para você, essa decisão, então, de cursar educação física foi uma coisa natural, né? Geralmente, assim, quem procura... Eu tinha 17, 18 anos de idade. Quando eu resolvi fazer educação física, geralmente quem procura é porque já faz esporte. Né? E o sonho, na época, era ser técnico de basquete. Eu era do basquete. E aí, dentro da faculdade, você começa a entender, né, a amplitude das áreas, entre outras áreas de atuação. E aí, enfim, eu acabei indo para outras áreas, não para o basquete, mas o que me levou a fazer educação física em Mogi das Cruzes, porque na época ou se fazia faculdade em Mogi, ou se fazia faculdade em Taubaté. Né? Em São José tinha, se não me engano, Direito e Engenharia. Não, Odonto. E aí eu optei para Mogi porque eu já tinha minha família lá e acabei fazendo faculdade em Mogi das Cruzes. Você não tentou ser um jogador profissional, não tentou seguir carreira? A gente tenta, né, até onde dá. Então, assim, quando chegou no momento, eu vi que o meu nível era pro amador mesmo, né? Então, para uma segunda divisão, e você precisa dedicar muito, né? No alto rendimento é um trabalho. Né? Você tem hora para chegar, hora para sair, tem que se dedicar muito, né? E aí eu percebi que eu precisava realmente seguir meu caminho nos estudos. E você falou que na educação física, na faculdade, você foi para outras modalidades, né? Conta um pouquinho como é que se dá isso, para escolher primeiro dentro da faculdade e depois como é que isso funciona. Hoje a faculdade de educação física, né, o conceito de educação física hoje mudou muito com relação à época que eu fiz. Né? Na época que eu fiz ainda tinha aquele resquício do tecnicismo. Não é? Então o tecnicismo o que é? Era você ensinar modalidade pela modalidade. Você não tinha aquele contexto do cidadão pleno, do seu desenvolvimento, enfim. Mas eu acabei indo mais para a área educacional mesmo. Né? Então eu fui para a área do esporte adaptado. Né? Então eu comecei a trabalhar com uma professora lá. Na época eu tinha parado de estudar, depois eu voltei mais tarde, né? Então em 99, por aí eu comecei, em 98, eu tinha voltado a estudar, comecei a trabalhar com esporte paralímpico. Então a bocha paralímpica, voleibol sentado em 2002, entendeu? E assim, numa época que não se falava muito de inclusão. Então eu comecei a participar aí desse momento da história do esporte, por exemplo, voleibol sentado, participei da fundação da Associação Brasileira de Voleibol Paralímpico. Né? Na implantação da bocha paralímpica também no Brasil, o terceiro, quarto campeonato que teve no Brasil também já participava desse movimento. Então,
Foi muito engrandecedor. A gente aprende muito na faculdade, mas na prática bastante também, né? E você chegou a ter outros empregos, assim, antes, durante a faculdade, trabalhar com outras coisas ou não? Com outras coisas, eu fiz o curso de corretor de imóveis, mas atuei pouco nessa área, né? Eu tenho até o CREF, mas eu nunca atuei. Mas na verdade foi mais nessa área mesmo, né? Então eu trabalhei também com 18 anos, trabalhei em São José dos Campos, numa empresa que chamava-se Girassol Turismo, né? Então eu trabalhava com câmbio de moeda estrangeira, compra e venda de dólar. Na época se tinha muito isso, né? E ali no St. James, São José, trabalhei 5 anos lá. E aí depois eu fui para faculdade. É interessante você falar que você se encontrou no esporte paralímpico, né, desde o começo, porque as mudanças de 20 anos para cá são brutais, né? Queria que você falasse um pouco dessa, não apenas na parte assim, tecnológica também, mas na visibilidade que hoje tem o esporte paralímpico, né? Na verdade, o esporte paralímpico ele cresceu com essa ascensão, né, da inclusão na sociedade também, né? O esporte ele acompanha o que acontece na sociedade. Na verdade, tudo começa em 94, né, com Salamanca, um encontro de 98 países, onde ali eles propuseram para o mundo, né, como que ia se trabalhar a inclusão na escola. Né? Então, o esporte paralímpico em 94 foi criado a confederação, aliás, o COB, o CPB. Né? Então, então você vê que as condições da sociedade foram também evoluindo no esporte. E hoje, né, isso evoluiu bastante. Né? Eu acho que a inclusão melhorou bastante do que se era nos anos 80, nos anos 90. Essa questão de dar oportunidade àqueles que não tinham oportunidades. Né? Hoje você encontra na escola, apesar que tudo é um processo. E qualquer mudança na educação demora 30 anos. Né? E hoje você não tinha pessoas com utilização de cadeira de roda nas escolas, pessoas com autismo, intelectuais. Então elas eram segregadas em alguns espaços e não tinham essa oportunidade na escola. Porque o processo de inclusão ele está na conscientização também da sociedade sobre as necessidades daquele que precisa ser incluído. Né? Então é uma troca. Né? A sociedade precisa se adaptar à pessoa com deficiência também. Aí você tem a inclusão de uma forma mais efetiva. E como é que foi esse comecinho para você? Essas dificuldades de enfrentar? Porque eu imagino que quando você começa a lidar com o esporte paralímpico, não tinha informação, não tinha nada, né? Tinham muito poucas informações. Para você ter uma ideia, eu ia para a competição no Rio de Janeiro, ia somente eu, com 10 cadeirantes, entendeu? Paralisados cerebrais, tudo, a gente ia no ônibus e ia embora. Você não tinha muitos procedimentos, não tinha literatura, a sociedade não tinha experiências para poder termos metodologias de trabalho naquela época. E aí estou falando de 20 anos atrás. Né? E ainda hoje a gente está aí, né? Engateando em muitas coisas, mas eu acredito que agora as coisas vão acontecer com qualidade realmente, é isso que precisa agora. Então o acesso, né? Primeiro precisa se buscar o acesso e agora a gente precisa ter qualidade em algumas ações. E daí você entra no SESI, né, como professor depois disso, né? Isso, aí eu estava em Mogi das Cruzes e aí eu comecei a trabalhar em Guararema, na cidade de Guararema. Eu comecei a trabalhar na rede estadual num projeto lá, chamava-se Parceiros do Futuro. O Parceiros do Futuro, ele tinha como objetivo abrir as escolas para que a comunidade pudesse utilizá-las no final de semana. O governo do estado, à época, começou com 500 escolas e esse foi o programa embrião que originou depois a Escola da Família. Então eu entrei na escola estadual lá em Guararema. Já em 2005, eu fiz o concurso público, né, do estado e também no processo seletivo no SESI. Então eu acabei passando nesse processo seletivo no SESI e fiquei lá por 20 anos. E no estado sou funcionário público até hoje. Tá certo, vamos fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.